Boa noite a todos, bem-vindos ao Seara. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo pela TV Secal, através do YouTube e do Facebook, junto com os parceiros. Hoje nós montamos as cestas básicas dos idosos. São 86 cestas básicas. Esse nosso pedido é para o mês de junho. Lembrando aos irmãos que nós procuramos não fazer estoque para não estragar os alimentos. Então, a gente pede praticamente as mesmas coisas, justamente para não ter muita coisa lá embaixo. Farinha de mandioca, leite integral, feijão, óleo de soja, café, macarrão, arroz, açúcar, bolachas salgadas e doces, não pode ser bolacha recheada, tá? Eles comem, mas a gente não dá, para evitar problema. Sabonete e creme dental. A todos que nos ajudam nesse projeto, os nossos agradecimentos. Amanhã é a noite da palestra especial. Nós convidamos o nosso irmão Sidney Lourenço, que é palestrante aqui nosso, da casa e de todas as casas espíritas onde ele vai. E ele vai fazer uma palestra para nós sobre mediunidade, um ato de amor. Gente, falar em mediunidade, pronto. É importante a mediunidade na atualidade, é muito importante. Essa palestra de amanhã tem 50 a 55 minutos de duração. Então, amanhã, exclusivamente amanhã, não tem passe 1 nem passe 2. É o passe coletivo no final do trabalho. Tá bom? Sintam-se convidados para o evento de amanhã. E também vamos fazer o 27º Café Colonial do Seara dos Pobres. Será que no nosso salão de festas, e os ingressos estão à venda na recepção do Seara. O Secal, que é um parceiro do Seara, vai fazer o seu 13º Seminário Espírita Catarinense. Será no dia 11 de maio, aqui no Hotel Cambirela do Estreito. O tema central é o Espiritismo, uma luz no mundo. Palestrantes convidados: Jorge Elahart, Sâmia Elahart e Sidney Lourenço. Mais informações com o nosso irmão Antônio na recepção ou pelo telefone do Seara. Hoje foi a abertura do Bazar das Mães, que a gente faz todos os anos. E nós temos lá embaixo o bazar, no 2º subsolo. Quem tiver interesse em descer após o trabalho, é só ir lá ver o nosso Bazar das Mães, que vai ter também amanhã, das 13h30 às 20 horas, quinta-feira, das 13h30 às 14h30, que é para os médios, e sábado, que é o encerramento, das 13h30 às 16 horas. Esse trabalho, ele é feito já há muitos anos, e ele ajuda muito o Seara na área financeira, né? Nós estamos mais ou menos com 50 mulheres? 55 mulheres trabalhando no nosso artesanato. É simplesmente maravilhoso o que elas fazem lá embaixo. Então, convido a todos que queiram conhecer, é no 2º subsolo do Seara. Vamos elevar os pensamentos ao alto neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberta a segunda parte do trabalho desta noite. Eu passo a palavra ao nosso irmão Jean Lira. Boa noite a todos. O boa noite também extensivo às pessoas que acompanham através das redes sociais, na transmissão da TV Secal, o nosso boa noite e o nosso muito obrigado. Esperamos
fazer desses poucos minutos que nós estaremos juntos o suplício mais leve de se carregar. E nesse momento, agradecendo o convite da casa e agradecendo, acima de tudo, o amparo espiritual, gostaria de dedicar o esforço do nosso trabalho de hoje em oração ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas não somente orarmos em prol daqueles que sofrem na matéria. A gente muitas vezes esquece. Então, meu pedido é de oração, de energia encaminhada à falange dos filhos de Maria, que são os responsáveis pelos desencarnes violentos e pelos suicidas. Porque o mundo espiritual está trabalhando bastante naquela região, trabalhando no atendimento, na recepção aos espíritos que estão voltando ao mundo espiritual em completo descontrole, desconhecimento total, sofrimento absoluto. E também na lida com os obsessores, porque não é fácil, além de ter que auxiliar aquele que recém chega, ainda tem que afastar as trevas. Então, eles precisam da nossa oração, do nosso reconhecimento e do nosso agradecimento. Dito isto, vamos em frente. Eu estou completando agora, no final do ano, 30 anos de Tribuna Espírita. Muita coisa a gente já passou. Muita coisa a gente já enfrentou. Os caminhos das casas espíritas de toda a região, nós já o percorremos. E muitas das vezes ainda somos atacados, como brevemente, na semana anterior, recebemos uma crítica ferrenha sobre algo que falávamos. Talvez não consegui explicar melhor, talvez, o entendimento não tenha sido ideal, mas isso me deixou abalado para as palestras dessa semana. E eu senti, não sei, não posso dizer que sim nem que não, mas eu acredito que uma querida amiga, já desencarnada, aproximou-se e acerenou o meu espírito. E agora, na entrada aqui, eu recebi tantas manifestações de carinho, abraço de amor, que passou. Vejam como a espiritualidade trabalha. E o trabalho tem que seguir, precisa continuar. Nós precisamos engolir o orgulho, enfrentar o sofrimento e a dor, porque esse mundo não é um mundo de compreensão. Não que a gente espere elogio, não é isso. Não somos merecedores disso. Nós somos ainda muito imperfeitos. Mas o simples fato dessa ação espiritual, material, com o pessoal que saiu da palestra anterior, eles não sabem o que eles fizeram.
E hoje, nós trouxemos a parábola do samaritano. E nós vamos trabalhar, e eu tive que mudar o tema, porque o tema que eu venho trabalhando, eu já falei aqui da outra vez. E ao mudar o tema e ao escolher a proposta do samaritano, e ao estudar, porque a gente tem que estudar antes, eu fui dar uma lida, olha só, por isso eu mencionei, depois de 30 anos, eu vi uma abordagem diferente da que eu fazia. E eu pensei, é essa. Nós vamos trazer essa. E vamos tentar trabalhar com os meus irmãos essa proposta de esmiuçar a parábola, de extrair os ensinamentos ocultos, porque tem muito ensinamento oculto que a gente passa por cima ao ler e não se toca. Essa parábola está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E eu sempre trabalhei essa parábola falando da caridade, falando da proposta da caridade, porque ela é muito forte no sentido de propor a caridade. Mas nós vamos hoje entender que ela é muito forte primeiro, para depois a gente realmente saber que a caridade precisa ser feita. Então, perdoe-me por ler a parábola, porque não posso furtar as palavras do Evangelho. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isto e vivereis. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando da palavra, proferiu a parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Vejam que o doutor da lei era conhecedor das leis, e Jesus pergunta para ele: o que diz a lei? Então ele estava tentando Jesus. Vejamos então os pormenores dessa parábola para ver onde é que a gente se encaixa nisso. Vamos tentar? Eu, obviamente, vou me usar como exemplo, eu vou ser a cobaia, porque eu não estou aqui para apontar o defeito de ninguém. Eu estou aqui, muito pelo contrário, para dar testemunho da minha pequenez. E quem sabe assim, pelo menos pelo mau exemplo, vocês aprendam e não façam o que eu faço. Então, o samaritano, a gente precisa entender nessa parábola, que os samaritanos eles eram adversários dos judeus. Jerusalém é uma cidade que está localizada a aproximadamente 2.000 metros de altitude. E ele diz na parábola que o homem descia de Jerusalém para
Jericó. Jericó está localizada a 250 metros abaixo do nível do mar. E essa região, ela foi, durante muitos anos, motivo de briga, de discussão, principalmente após o reinado egípcio, que dominou aquela região, e depois, ao entregar ao Jerusalém aos seus detentores da terra, houveram muitas guerras. E os samaritanos e judeus brigavam por desentendimento, porque entendiam a lei de forma diferente. Jerusalém era considerada a cidade limpa, a cidade boa, a cidade escolhida, a cidade divina. Jericó era uma cidade mais voltada ao comércio. Então, muitas pessoas iam para lá apenas para o comércio. Não havia esse peso da religião, justamente porque era mais uma cidade comercial. E por ser desenvolvida, talvez um pouco mais em questão financeira, porque o comércio ali acontecia, também tinha muita má vida. Tinham muitos hábitos infelizes, atrasados. Então ficou a diferença, ficou meio que como Jerusalém acima do nível do mar, Jericó abaixo do nível do mar. Parece que a ideia da parábola é dizer que o homem descia do céu para o inferno. Nós, homens, nós espíritos, muitas vezes na nossa jornada, nós saímos do céu, porque fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, e fomos criados por Deus. Nada que vem de Deus é ruim. Não pense que você é ruim. Não pensemos que nós somos maus. Nós estamos ruins. É questão de tempo, é momentâneo. Mas, em essência, nós fomos criados bons. Nós fomos criados por Deus, e vindo de Deus só pode vir coisa boa, porque Deus só criou o bem, não criou o mal. E muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos navegando, estamos viajando, e saímos do patamar de felicidade, saímos muitas vezes dos patamares de moral elevada, e nos permitimos baixar a moral e ir aos patamares mais inferiores dos prazeres e das paixões. Assim, esse homem no caminho é a designação que Jesus faz ao dizer que ele saiu de uma cidade, saiu da cidade alta, saiu de Jerusalém, estava descendo o nível, estava reduzindo o seu padrão vibratório, estava indo em busca daquilo que não é superior. Então vejam que importância nós precisamos entender quando Cristo colocou esse homem viajando, indo de um lugar para o outro. Ele descia, ele descia e então foi assaltado. Os ladrões. Significa se entregar aos sentimentos egoístas. Vejam como a viagem é perigosa. Sair da beatitude, sair da moral, das coisas que são agradáveis ao Senhor, a Deus, que estão dentro da lei divina, e ir numa viagem às coisas mais inferiores é perigoso. É perigoso porque há no caminho ladrões. Ladrões que nos roubam, que nos tiram aquilo que nós possuímos. Se nós analisarmos somente pelo lado material, é fácil entender. Ladrões estão roubando o seu dinheiro, as suas posses, aquilo que ele possui. Mas vejamos, estamos num propósito aqui espiritual. E o que é a propriedade de cada um? Aquilo que a gente sente.
os nossos sentimentos. Então, muitas das vezes, quando nós somos atingidos, atacados pelo mal, pelo ladrão, esse ladrão, ele nos rouba. O ladrão do egoísmo, o ladrão da inveja, o ladrão do ciúme, o ladrão da crítica, que todos nós convivemos. Provavelmente hoje, no nosso dia, nós tenhamos criticado alguém ou alguma situação, tenhamos condenado alguém, tenhamos feito qualquer uma dessas atitudes. Ou seja, o ladrão está perto de nós. E o que ele nos rouba? Ele nos rouba a paz. Ele nos rouba essas questões do egoísmo, da materialidade, da inferioridade humana, nos rouba a tranquilidade. E é por isso que a maioria de nós vem à casa espírita tocado pela dor. Porque em algum momento não vigiamos e não oramos, porque o conselho é vigiai e orai. Quando a gente não vigia, o que é vigiar, gente? É estar atento, é prestar atenção, é cuidar. Mas às vezes a gente, tocado pela vida da matéria, acaba vivendo por viver, repetindo os dias, a rotina, e a rotina é terrível, a rotina nos tira completamente a consciência. Por quê? Porque repetimos sempre a mesma coisa. Mas precisamos prestar atenção à nossa volta, nos sofrimentos ocultos que fala o Evangelho. Porque agora, mandar donativo, mandar pix, mandar cesta básica, mandar colchão, mandar garrafa de água, são infortúnios que nós conhecemos. Mas a gente não conhece o infortúnio do nosso lado. O irmão, o esposo, a esposa. A gente não é capaz. Por quê? Porque não vigia. Porque não presta atenção. Estamos preocupados com a nossa vida, com os nossos afazeres, com as nossas questões, e estamos sendo roubados. Está sendo roubado de dentro de nós o sentimento divino, a essência de Deus, porque todo mundo tem. Vós sois deuses, podereis operar milagres. Não é à toa. Não fez brincadeira, ele não brincou conosco. Nós temos em essência o bem e podemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Por favor, agora eu tenho que cuidar, que eu tenho que explicar tudo que eu falo. Eu tenho que me cuidar. Não estou dizendo que não é para doar, não é para fazer pix, não é para fazer nada. Não é isso. Não é isso. E isso faz parte. Agora, precisamos aprender também a procurar, a encontrar os infortúnios ocultos. Quantos de nós não conhecem um amigo, um parente, que se suicidou e depois você disse, mas como? Eu não sabia nem que ele estava passando trabalho. Infortúnios ocultos. Então é isso que os ladrões roubam. Vamos seguir à frente. Jerusalém, cidade sagrada, Jericó, cidade maldita. Descer significa afastar-se do sagrado, na direção do nível mais baixo de consciência. Os ladrões os despojaram e o deixaram semi-morto. Semi-morto seria os sentimentos inferiores que vão nos deixando pobres. Quem é que nunca teve a experiência de estar perto de uma pessoa negativa, que está reclamando muito, que fala muito, que externa uma insatisfação, e você vai se sentindo, parece que uma flor que vai murchando. Por quê? Porque a gente percebe, a gente sente, a gente é sensível. Assim acontece quando nós damos mais vazão aos ladrões que nos roubam a paz, nós vamos nos afastando e vamos perdendo essa essência, esse equilíbrio, e nos aproximamos do orgulho, da indiferença, da crueldade. Quantos de nós podemos ser cruéis? Mais uma vez, eu vou mencionar muito o exemplo do Rio Grande do Sul, que está bem claro.
Quanta gente está agora saqueando, assaltando, estão agora roubando os jet skis que estão salvando as pessoas. Então é a crueldade, quando a gente se afasta de Deus, se afasta da divindade, se afasta dos propósitos superiores, a gente vai se tornando cruel, cada vez mais animalizado. Mas não são só esses que estão saqueando. Quando são presos, a população quer o quê? Lixar. A população. Tem muita gente de bem ali, tem muita gente que vai à igreja, mas consternado pelo momento, envolvido pela turba, acaba incentivando um absurdo como esse. Então vejam, nós vamos nos afastando e vamos diminuindo o nosso padrão vibratório. E aí, claro, diminuindo o padrão vibratório, abrimos brecha para a inferioridade, para os espíritos inferiores. Porque os ladrões não são somente os nossos sentimentos vis, nem tampouco as nossas práticas equivocadas. Os ladrões também são espíritos que, por algum motivo, às vezes por ódio, muitas vezes por inveja, nos acompanham, nos influenciam, nos querem ver sofrer. Mas a responsabilidade é nossa, porque o caminho de Jerusalém para Jericó, quem está seguindo somos nós. Vai dar tempo. O homem ficou caído e completamente ferido. O que são esses ferimentos? Na parábola, a gente pode pensar o quê? Um ralado, alguma parte do corpo, algum osso quebrado, né? Um inchaço. Não, gente. Os ferimentos, no sentido espiritual, chamam-se culpa e remorso. Vejamos, nós espíritos, descendo da santidade, do sagrado para o profano, do sagrado para o maldito, optamos pelo caminho, porque somos livres, dotados do livre-arbítrio. Quando somos sugados por esses bandidos que estão à nossa volta, sentimentos, enfim, inferiores, ao passar as situações, o que nos sobra? Remorso e culpa. Então, grande parte da população humana, hoje reencarnada, demonstra inconstâncias do campo psicológico, justamente porque carrega consigo culpa e remorso. E nós não somos capazes de dizer se essa culpa e esse remorso são da atual existência. Muitas são, mas a maioria delas são culpas e remorsos adquiridos pelo espírito ao passar das diversas experiências que tivemos. E que leva tempo para a gente diluir isso. Por isso que a gente precisa tanto de compaixão. Vejam, a análise espiritual do caído da parábola não é com o sentido de culpar, de condenar. Pelo contrário, é no sentido da compaixão, do socorro, do resgate, que vem agora. 6 minutos. O sacerdote, vejam, ele diz na parábola, primeiro ele diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Aí ele diz, um sacerdote que descia no caminho, o sacerdote também descia. Significa dizer que não é religião que salva. Não adianta eu ter o título de orador espírita. Não é isso que me garante. Por quê? Porque o sacerdote, que era um homem de Deus, religioso, estava fazendo o caminho da descida. E ele passa ao largo. Igualmente o levita, diz a parábola. Ou seja, o levita também descia. E o levita, o que era? O levita era um estudioso
das leis, levita que também descia, tá. Representante das leis, deveria crescer, subir pela sabedoria e justiça. Ou seja, ao estudarmos a justiça, a gente espera que a pessoa seja justa. É o que a gente espera dos nossos juízes, dos nossos promotores, dos nossos advogados, mas a gente, infelizmente, não vê, muitas vezes, a justiça. E, por favor, não me entendam como crítica, eu sei que eu vou apanhar. Eu e a minha boca grande. Não tem problema. Orem por mim, pessoal, depois, não tem problema, a gente enfrenta. Falei, agora já veio, tá vendo? E o levita também descia. Então, vejam, não é a religião e não é a sabedoria, o estudo das leis, a filosofia humana que salva ninguém. Porque vejam, essas duas pessoas, esses dois personagens, eles eram proeminentes na sociedade. Esperava-se que eles tivessem comportamentos exemplares, mas eles não tiveram, estavam descendo, e além de descer, não se compadeceram do homem, que estava seminu, e ele está seminu na parábola, o Cristo fez de propósito, porque, para não dizer, não dá a chance de o sacerdote dizer que aquele que estava caído era um inimigo, por causa da vestimenta. Eu não vou parar para juntar o inimigo. Havia até lei que permitia isso na época. Meu inimigo está ali, não vou parar para juntar, não vou parar para ajudar. O levita, a mesma coisa. Um samaritano viajava. Notaram a diferença? O sacerdote e o levita desciam. O samaritano viajava. Pergunto, alguém aqui é capaz de dizer se ele descia ou subia? Viajava. O samaritano, que era considerado um pária da sociedade, um inimigo. Por favor, entendam, não vou entrar no mérito. Tem que ser cheio de dedos hoje. Mas apenas para a gente entender bem qual era a relação do samaritano com o restante do povo, é como se o povo de Israel hoje, é como se estivesse alguém de Israel caído e passasse um palestino. Pronto. Aí cada um faz o seu julgamento. Tá? É para ver que a coisa era punk. Não era fácil. Então, o samaritano, que era alguém que não era tido, respeitado, eles tinham até o próprio templo, eles não iam ao templo orar. Eles eram dissidentes, eles acreditavam na lei mosaica pura. Eles não aceitavam as outras interferências, aquilo que depois foi com os profetas também sendo trazido às escrituras. Mas ele viajava, ou seja, ninguém sabe dizer se ele descia, era um samaritano bom, virtuoso, e estava indo para Jericó na podridão, em busca dos prazeres, ou se ele estava fazendo o contrário. Ele era alguém que estava saindo do sofrimento, saindo do atraso moral, era desrespeitado pela sociedade, e ele então estava indo na direção da angelitude. Vejam que importante saber isso. E ao parar e ajudar esse homem, o que nos dá a ideia? Que ele descia ou que ele subia? Analisando espiritualmente. Ele estava subindo porque ele desceu para fazer a caridade. Ele estava elevando-se moralmente. Significa dizer que todos nós que estamos na condição de inferiores morais, de práticas infelizes, amorais, muitas vezes a gente tem prática, sim, muito infeliz, muitos pensamentos atrasados, viciados. Não se desespere, todo mundo tem direito, todo mundo tem chance. O samaritano estava saindo de um caminho, talvez tortuoso, e indo para outro, talvez mais venturoso. E ele para e ajuda.
Por quê? Porque significa dizer que não é só porque nós estamos evoluindo espiritualmente... Ai, acabou o tempo. Ui, que susto. Não é só porque a gente está evoluindo espiritualmente que a gente não precisa fazer mais nada. Ah, não, eu agora já sou... Eu já sou médium. Eu sou médium. Eu já trabalho com os espíritos. Agora eu não preciso ir lá para fazer mutirão. Eu não preciso ir lá para fazer café da tarde, café, almoço, sopão. Não preciso mais. Muito pelo contrário. São esses mesmos que têm que continuar trabalhando. Então vejam que esse samaritano unta-lhe com óleo e vinho, azeite e vinho. Ou seja, faz tudo que tiver ao teu alcance para ajudar. Não meça esforços. Porque vinho e azeite era caro na época. Não era todo mundo que tinha. Hoje não, a gente compra um sangue de boi aí no mercado aí, qualquer coisa assim. À época não, caríssimo. Ele o fez e ainda deixou pago. Levou para um local seguro, deixou pago. Ainda prometeu que voltaria. Olha que importante entendermos. A gente chega no céu, a gente chega na Jerusalém, a gente chega na aventura e ali acabou? Ali está tudo ok? Bom, já evoluí, progredi, cheguei aqui, beleza, o passado eu já nem lembro, ficou lá para trás? Negativo, eu ainda vou voltar. Eu ainda vou voltar, por quê? Porque eu deixei gente a esperar pela minha ajuda no caminho. Vejam que importante os detalhes da parábola. Eu fiquei apaixonado quando eu vi isso. Para ver o limite que a gente tem, a gente estuda e não vê, daqui a pouco, um estalo. E abre-se um horizonte. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Convite a todos para agirmos como o samaritano, subir em direção ao sagrado. Então, gente, perdoe-me se ela foi um pouco atrapalhada, a palestra, tá? Mas vocês sabem que eu ainda estou meio abalado, tá? Estou ainda meio capenga, mas eu acho que consegui, pelo menos um pouquinho, trazer a informação aos meus irmãos, que todos tenham aqui o meu sincero agradecimento e pedido de desculpas, se porventura ferir a sensibilidade de alguém. Não foi minha intenção. Espero que todos voltem para os seus lares com paz, luz e sabedoria. Levem daqui a energia como se estivesse num potinho. Quando chegarem em casa, distribuam pela casa, com aqueles que lá ficaram. E na próxima reunião, estejam aqui novamente, porque é somente com o trabalho árduo no campo do bem, tentando mudar as nossas condições, é que verdadeiramente nós conseguiremos um dia nos tornarmos criaturas felizes. Obrigado àqueles que aqui estão, obrigado àqueles que, através das redes sociais, nos assistiram, à casa pelo convite e até a próxima, se Deus quiser. Agradecemos ao Jean pela mensagem da noite e encerramos a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrada a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que serão os passos. Eu peço aos médios que ocupem as câmaras de passe